Meu intuito aqui para vocês hoje é falar que BDD não tem nada a ver com QA, tá? BDD tem muito a ver com negócio. Por isso que é bem importante qualquer Scrum Master, Agile Coach, tem que saber isso aqui e tem que entender onde que se aplica, por que se aplica, quais são os benefícios, quais são os riscos, tá? BDD é Behavior Driven Development, tá? É desenvolvimento orientado a comportamento. Quando a gente está falando aqui de requisitos, né, uma forma da gente construir requisitos aí no mundo ágil é através de épicos, né, derivados em features, derivados em história de usuário. A história de usuário, o que ela é? Ela é o mínimo valor entregável para o nosso usuário. Então, o mínimo que a gente entrega de valor para o nosso usuário são as histórias de usuário. Quando a gente quebra mais ainda em tarefas, as tarefas não entregam valor. Lembra que a gente falou disso nas lives, né? Tarefa não entrega valor, quem entrega valor é a história de usuário. Beleza. O que vocês vão fazer aqui agora? Vocês vão construir histórias de usuário em cima da nossa plataforma de streaming, tá? Então, o BDD, ele é composto por isso aqui, ó. Composição do BDD. A gente tem as nossas funcionalidades, as features, certo? Pode ter épico e tudo mais, mas aqui eu estou começando a partir das features. A gente tem, que são, justamente, as funcionalidades, então, cadastrar usuário, emitir relatório, enfim, tem exemplos aqui, né? Ó, pagamento da fatura do cliente, né? Efetuar pagamento, enfim, suas funcionalidades. Dessas funcionalidades, nós derivamos as histórias de usuário, tá? E o que são as histórias de usuário? São descrições simples de uma funcionalidade, que o intuito delas é promover um diálogo, tá? Promover uma conversa. Uma conversa com quem? Com todos os stakeholders do projeto. A história de usuário, ela tem que ser pequena, tá? Lembrando, é o mínimo valor possível para o nosso cliente. Ela tem que ser pequena, ela tem que ser testável, tá? A gente tem que testar, tem que ter uma forma de testar a história de usuário. É legal que ela seja estimável também, porque se for algo que a gente não consegue estimar, talvez seja algo muito grande, a gente tem que quebrar mais ainda, tá? Então é o conceito do invest, a gente não vai entrar nesse conceito aqui, mas é legal que siga aqui lá. Ela tem que ser independente também, as histórias não podem depender uma da outra, tá? E aí um padrão que é mais utilizado dentro do mercado para escrever uma história de usuário é esse aqui, ó. Como um papel, um ator, né? Então o papel é o interessado nessa funcionalidade. Eu gostaria ou devo realizar alguma ação, alguma função, tá? É o que o ator quer fazer, para obter um resultado de negócio, tá? E o resultado de negócio a gente também pode chamar como justificativo. Por que a gente está construindo essa história de usuário? E aí um ponto importante dessa justificativa aqui, desse resultado para o negócio. Se a gente verificar que não existe resultado para o negócio, é um forte indício que talvez a gente não precise construir essa história de usuário, tá? E agora, dito isso, vocês vão colocar a mão na massa mesmo. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher algumas features e vocês vão escrever histórias de usuário, tá? Nesse formatinho aqui que a gente colocou. Como usuário, quero me cadastrar no sistema utilizando meu CPF ou e-mail. Tá? Aqui faltou a justificativa, né? O benefício. Tá? E uma coisa que está aqui em todas as histórias é o quê? Como usuário. O usuário é muito genérico, né? Quem que é o nosso stakeholder aqui? Quem que é a persona que a gente vai gerar esse benefício? Quem que é o ator? Tá? Cliente? Poderia ser o cliente, mas assim, isso tem que ser bem conversado, porque lembra da nossa jornada do usuário aqui? No momento do cadastro, ele está fazendo o cadastro aqui no caso, ele já é nosso cliente? Não, ainda não. Ainda não. Ele não é, né? Então, o que eu poderia ter aqui? Aqui eu poderia ter uma persona de um lead, né? Um possível cliente. Beleza. Você usaria lead? Lead mesmo? Você colocaria como lead? Sim, poderia ser. Ah, tá, tudo bem. Ok. E aí você determina o que é o lead, entendeu? Por isso que a história de usuário vai fomentar a conversa. Então, na hora que eu coloco aqui como um lead, beleza, o que mais que eu tenho que fazer aqui para controlar esse lead? Tá? Quais são as necessidades dele? Quais são as expectativas dele? Quais são as expectativas da empresa perante esse lead? Tá? Por isso que é bom sempre a gente deixar um pouquinho mais esmiuçado aqui da nossa persona, tá bom? Vamos ver outros aqui, ó. Login. Ayala, assim, eu sempre tive, ou sempre me passaram, ou sempre fiz as histórias numa visão muito genérica. Então, não seria o correto fazer de forma, assim, genérica. Tem que dar uma limitada para quem é a persona, então. Exatamente. Quanto mais limitar, melhor, tá bom. Porque, lembra, na verdade, essa persona, ela é construída muito antes de você chegar no nível de histórias. Correto? Quando você faz a concepção do produto, você vai ver qual que é o seu possível usuário, quais são os seus possíveis clientes, essa persona já está construída lá em cima. Nos épicos, tá certo. Né? Então, o que a gente está falando aqui? Essa história de usuário, ela tem de alguma persona que a gente mapeou antes? Ou não? É uma persona nova que a gente deixou de mapear antes? Por isso da conversa, entendeu? Por isso que a gente está fomentando a conversa. E por isso que isso aqui é construído colaborativamente. O PO, ele vai conseguir pensar em todas as possibilidades? Não vai. Né? Por isso que isso é construído colaborativamente. E por isso que é bom também saber um pouco, pelo menos um pouco da regra do negócio, né? Que aí você consegue ajudar a apoiar nesses momentos.
Exatamente. Conforme o tempo vai passando e o time vai ajudando nisso, né? É natural o pessoal conhecer e conhecendo e emergindo do negócio, tá? Por isso que a construção do BDD, depois eu vou mostrar para vocês mais para baixo, ela é feita, isso aqui é feito de forma colaborativa. Vou prosseguir aqui, o que a gente fez aqui, né? Construímos as nossas histórias, tá? Já conhecemos um pouquinho mais aquilo que a gente tem que construir, certo? O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Nós vamos pegar as nossas histórias e criar os nossos critérios de aceite, tá bom? Lembra que os critérios, eles são uma lista que a gente tem que seguir, que a história tem que validar para dar aquela história como aceita, né? Então, é uma lista de negócios, um checklist que aquela história tem que atender, beleza? E eu posso ter vários critérios. Aqui foi só um exemplo, né? A minha história pode ter, enfim, N critérios aí. Os critérios de aceite, então, são uma lista de negócio que expressam formas de usar aquela funcionalidade, né? E o objetivo mesmo desses critérios é validar se a nossa feature, se a nossa história de usuário foi implementado de acordo com o que o analista, o cliente deseja. Então, um outro exemplo aqui, ó, de critério, somente colaboradores que informaram o CPF podem ser cadastrados. E agora, efetivamente, a gente vai começar a escrever o comportamento do nosso sistema através da linguagem do Gherkin, tá? Que é a linguagem do BDD. Como é composto o cenário do BDD, tá? Então, olha aqui, ó, cenários. O que são esses cenários? São ações que serão aferidas e testadas que vão ditar o comportamento do nosso sistema de acordo com os nossos critérios de aceite, tá? Então, ele tem que conter o passo a passo lógico e simples para obter um resultado específico de um comportamento. Como que funciona esse passo a passo? A gente tem essas palavras-chave aqui, ó. Dado que, quando então. Tá? Todo cenário começa com dado que, quando então. O que é o dado que? São todas as nossas pré-condições para executar aquele cenário. Tá? Tudo que a gente tem que ter de pré-condição para a gente conseguir fazer aquele comportamento do nosso cenário. Quando o que eu quero realizar, o que eu quero efetivamente testar ali, ver o comportamento, então é o resultado que eu quero obter. Então, por exemplo, a gente tinha nosso épico de cadastro, a nossa feature de cadastro com CPF e e-mail, dela nós derivamos a história de usuário, né? Como cliente, eu quero utilizar meu CPF e e-mail para me cadastrar na plataforma, essa é a nossa história de usuário. E aqui, 2 critérios de aceite. Primeiro, o CPF deve ser validado, e o segundo, deve ser enviado uma confirmação para o cliente, tá? E a partir disso, eu derivei, então, o cenário, tá? O Gherkin em si, que é o quê? Dado que, minha pré-condição, então qual que é a minha pré-condição? Para eu simular o comportamento desse critério de aceite. Dado que seja informado o CPF, aí entre aspas, porque é exatamente esse CPF que eu quero, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e que seja informado o e-mail marcos@gmail.com, quando eu cadastrar o cliente, então, qual que é o resultado que eu espero com essas 2 informações? O cadastro do cliente o cliente será cadastrado na plataforma e será exibida a mensagem cliente cadastrado. Por que eu sei que esse cenário aqui vai ter esse resultado? Por quê? Porque eu estou falando, lembra, se a gente até utilizar a nossa tela aqui, ó, o que tem na nossa tela de cadastro? CPF e e-mail, né? Pensa assim, a minha pré-condição são todos os inputs que a gente precisa para que aquele cenário aconteça. Então, o que eu estou falando? Que eu estou informando o CPF aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e informando o e-mail marcos@gmail.com. Quando eu cadastrar o cliente, então o cliente será cadastrado, certo? Eu poderia criar outros cenários aqui, né, para validar também essas informações. Por exemplo, se a gente tivesse lá um critério de aceite que teria que ter uma validação mais rígida em relação ao e-mail, né, que a gente coloca, por exemplo, alguns sites que criam aí e-mails fakes, né, e aí a gente consegue validar, a gente consegue também colocar os cenários que vão validar isso. Então, a gente consegue, enfim, construir vários cenários, vários comportamentos para os nossos critérios de aceite. Toda pré-condição que for feita, ela vai ser utilizada em todos os cenários, por isso que a gente está colocando em cada cenário. Isso no BDD a gente chama de contexto. O contexto é o quê? Toda pré-condição que você tem, que ele será utilizado por vários cenários. Então, por exemplo, quando você está lá na feature de login, todos os seus critérios precisam de um usuário cadastrado, certo? Você cria um contexto que existam usuários cadastrados. E aí isso é utilizado por todos os cenários. E aí você não precisa ir de cenário em cenário e falar, dado que existe usuário cadastrado, dado que existe usuário cadastrado. Não, você tem um contexto que vai te dizer, ó, isso aqui, pensa o seguinte, tudo isso aqui vai entrar no meu banco de dados antes do meu cenário executar. Então, eu cadastro o usuário antes de tudo, e aí faço os meus testes de login, faço os meus comportamentos de login. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente pode otimizar isso, para não precisar ficar criando tantos passos assim. A gente pode trabalhar com variáveis.
Então, por exemplo, somente usuários cadastrados podem assistir o conteúdo. Esse é o meu critério. Dado que existam os clientes, minha variável de cliente, com o e-mail, minha variável de e-mail. O que isso quer dizer? Tenho o cliente Marcos com o e-mail Marcos. Se eu quisesse colocar mais dados aqui, eu posso colocar. Eu estou gerando cada linha dessa aqui. O que eu ia fazer? Eu ia testar primeiro com as informações do Marcos. Isso é um teste que ia ser rodado. E o segundo teste com a Daisy. E aí, o que eu poderia fazer ainda é o seguinte. Para o Marcos, eu posso exibir uma mensagem. Se caso for meu teste, exibir uma mensagem, né? De sucesso, por exemplo. O Marcos conseguiu acessar o conteúdo. A Daisy não tem permissão para acessar esse conteúdo. Então, uma outra variável que eu poderia ter aqui é a variável mensagem. E aqui, o Marcos, então, eu poderia falar, ó, sucesso. A Daisy eu poderia falar erro. Então, pegando a pergunta lá do Gustavo, né? Eu tenho que criar cenários positivos e negativos, né? Cenários de sucesso e insucesso. Utilizando tabelas, utilizando variáveis, a gente consegue fazer tudo isso através das variáveis. Se eu colocar essas variáveis aqui, qual que é o resultado esperado? O resultado é sucesso. E essas outras aqui é insucesso. E aí eu posso trocar as mensagens entre elas. Trocar os comportamentos entre elas. Como Scrum Master, como agilista, como Agile Coach, enfim, né? É super legal que você saiba escrever. Saiba auxiliar as pessoas a escrever. Tá? Esse é o X da questão. Percebam que o que eu trouxe aqui não necessariamente fica com o QA. Certo? Isso aqui é uma questão colaborativa. De onde que vem os requisitos? De onde que vem o comportamento? O PO da área de negócio. Principalmente quando é muito complexo, é super interessante que o PO escreva, deixar bem detalhado. A gente fala muito na agilidade que quanto melhor a gente planejar alguma coisa, menos retrabalho, menos desperdício a gente vai ter na frente. Tá? Pensa o seguinte, o BDD é uma prática que ajuda a deixar muito claro, numa fase de planejamento ainda, o que deve acontecer. Tá? Então, cara, assim, é trabalhoso, que nem tu falar, meu PO não vai fazer isso. Cara, é aquilo, sabe? Existem POs e POs, existem profissionais e profissionais. A pessoa, quando entende o valor disso, ela percebe assim, poxa, tudo bem, eu me comunico bem com o time, eu converso, eu crio essa documentação, fica mais claro para todo mundo. Pô, é entendível por cliente, é entendível pelo PO, pelo dev, pelo CEO, por todo mundo. Porque é um exemplo muito, muito didático, né? E no momento que um PO consegue entender o valor disso, que, poxa, desenhei isso, eu não vou precisar interagir muito com o próprio QA ao longo da sprint, porque o QA também está super entendido quais os cenários que ele vai ter que usar para teste. O dev entendeu bem, cara, a chance de eu ter um retrabalho lá na frente por não entendimento é muito baixa. E aí um ponto interessante é que quando o QA pegar esses cenários, e o desenvolvedor também, né, eles vão olhar assim, tá faltando um cenário aqui que o PO não pensou, que é super comum, né, não tem como uma pessoa só pensar em tudo. O próprio QA, o próprio dev pode ir lá e escrever um novo cenário. Né? Então isso é uma documentação colaborativa. Isso aí é tão trabalhoso quanto, e que pode dar preguiça em muita gente, assim como desenvolvedores que não fazem testes unitários, cara. O desenvolvedor acha um saco fazer teste unitário, mas os que começam a fazer, os times que utilizam, eles percebem depois um valor muito grande, a médio e longo prazo, tá? Que aí os caras se tornam natural. Cara, é muito uma questão de hábito, né? Então, isso que o Jonas comentou é isso aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó, é uma feature de listar usuários, né? Minha história de usuário aqui. Aqui eu tenho um contexto, que é o que eu falei, né? Uma pré-condição que eu deixo que vai ser utilizado em vários cenários. E aqui eu tenho o cenário de listar usuário. O desenvolvedor, isso aqui é o que o PO escreveu, né? O que o desenvolvedor vai fazer? Ele vai pegar isso aqui, lá no ambiente de desenvolvimento dele, na ideia dele, vai clicar com o botão direito, gerar cenário de teste. E vai gerar esse código aqui. Esse código aqui é isso aqui, tá? Da esquerda. Ou seja, tudo que eu fizer aqui, de novo, se eu não tivesse esse arroba aqui, ó, esse arroba aqui já me geraria um outro tipo de código aqui. Então, isso aqui já é o teste pronto para o desenvolvedor. Ele vai ter que fazer esse comportamento do teste aqui virar o código real da plataforma. Mas, de novo, muito massa, cara. Ctrl+C, Ctrl+V. Isso aqui está pronto. Todo um cenário que vale a pena, que o time e que o PO são abertos a experimentar, com certeza, né, no médio prazo, aí a galera vê um retorno muito grande de utilizar uma prática assim. São práticas que assim, elas dão trabalho, né? É que nem um pair programming, cara. Quando a gente faz o pair programming em XP, cara, isso é um trabalho do caramba. E a maioria das empresas não aceita porque acha que é desperdício de recurso. Só que a gente sabe que essas coisas, elas vêm de médio a longo prazo. Mas quando elas vêm, muda tanto a cultura e aumenta tanto a qualidade do que é construído, que o pessoal não volta mais atrás. Se você pegar um outro contexto em que a documentação do PO não está sendo bem elaborada, o time não está entendendo o que o PO está pedindo, o time não está entendendo o comportamento que o sistema tem que ter, os critérios de aceite não estão bem definidos, cara, é um cenário muito legal para você tentar colocar BDD.